O de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Oi, gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, que você possa ter um domingo de vitória, um domingo maravilhoso na presença do Senhor Jesus, e não existe nada melhor de nós estarmos agora juntos, podendo falar com o Senhor, tocar o nosso coração, pedindo para que Deus toque o nosso coração, e principalmente a você que está aí na sua casa, nesse momento que você venha parar tudo e colocar a sua vida diante do altar de Deus. Deus é maravilhoso e Ele quer ouvir o nosso clamor, a nossa adoração. Eu queria chamar a sua atenção para o livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 6. Esse versículo foi citado pelo pastor Natanael durante a semana, numa devocional, que diz assim: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Essa palavra veio ao nosso coração de uma maneira confortável, nesse momento que nós estamos passando, Muitas pessoas estão praticamente isoladas, Muitas pessoas estão aí vendo exatamente o que tem acontecido na íntegra, dentro da sua casa, onde você tem colocado a sua fé, Nesse momento você precisa apoiar a sua fé no Senhor Jesus. Eu não sei como você tem passado os seus dias, mas tem pessoas lá fora que estão, praticamente sofrendo, entrando em depressão, ou muitas, nós temos ouvido falar se suicidando, outros estão praticamente doentes, numa cama. Tem acontecido várias coisas que têm deixado nosso coração entristecido. Mas nesse momento de caos, nós precisamos colocar a vida diante do altar de Deus, colocar a nossa confiança no eterno. Não existe nada melhor do que estar com a nossa consciência limpa, sabendo que Deus está à frente de todas as coisas, da nossa luta, das nossas causas. Ele está olhando para nós, Ele não está com os braços cruzados, Ele está abençoando, tenha certeza disso. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 34, que diz que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Quando nós entregamos a nossa vida diante do altar de Deus, meu irmão, você pode ter certeza, não existe nada melhor do que colocar a nossa confiança em Deus. E que nessa tarde você possa exercer a sua fé. Saiba que o Espírito Santo está com você, meu irmão. Nesse momento, em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação, Ele está com você. Em nome de Jesus, eu quero te chamar para esse momento, para que você venha acompanhar esse culto. Fica aí comigo, sentado, apoia. Nesse momento, vamos louvar juntos, vamos adorar. E que você venha, nessa hora, ouvir a palavra de Deus com o pastor Natanael. Vai ser algo maravilhoso, vai ser muito bom estar com você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.
és digno, santo. Recebe, Deus, o nosso louvor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és digno, Senhor. Santo. Vamos juntos, digno. Digno desta canção, só tu és Senhor. Declare. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Declare. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche
o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Olá, amigos, irmãos em Cristo, você que chegou agora, você é muito bem-vindo ao nosso culto. Esse culto que nós fazemos, essa transmissão online, onde nós adoramos o nosso Deus, onde Ele tem primazia. Ele, na realidade, é a pessoa que cultuamos, que adoramos. E você juntamente conosco, então, vamos juntos nessa pequena jornada, onde, para mim, é a mais importante do culto, que é a palavra de Deus. Então, eu quero dar as boas-vindas para você e expressar também a minha gratidão por você estar aqui e o meu desejo de que Deus abençoe grandemente o seu coração, a sua vida, com a mensagem de hoje. E hoje eu vou falar sobre a volta de Jesus, mas eu não vou falar sobre a volta de Jesus apontando os sinais. Vou falar alguns deles só para lembrar, mas é sobre um outro prisma, é sobre uma outra perspectiva. Na verdade, você vai entender, porque para mim, eu não sei se você, como esse assunto, você o recebe. Eu tenho, assim, para mim, um assunto muito emocionante quando nós falamos da volta de Jesus. E eu quero dizer para você, por tudo aquilo que vou demonstrar hoje, que Jesus está às portas. Ele está muito próximo de vir arrebatar a sua igreja. Mas antes que nós comecemos a palavra, vamos orar juntos? Porque nós necessitamos da bênção do Espírito de Deus, né? Então vamos orar juntos, vamos apresentar ao Senhor este culto e esta palavra. Que Deus venha tocar o nosso coração, toque o seu coração agora, em nome de Jesus. Pai amado e querido, mais uma vez chegamos na tua presença, ó Deus, no doce e precioso nome de Jesus. E eu quero te pedir nesta hora, meu Pai, que o Senhor toque cada coração, cada vida, e que nesta tarde, Senhor, o teu nome seja engrandecido, mas que muitas vidas que me veem agora sejam, Senhor, abençoadas pelo poder do Senhor, que as suas vidas, os seus corações, as suas casas sejam tocadas de forma sobrenatural pelo teu poder, e que sejam, ó Deus, muito abençoadas, e no fim do culto, Senhor, que eles possam expressar que, ó Deus, todo esse toque da palavra veio sobre eles como uma bênção na vida de cada um. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados e queridos, eu quero iniciar o nosso culto desta tarde com um versículo de Mateus, capítulo 24, aliás, não um, mas dois versículos, 24, versículo 7 e versículo 8, muito conhecidos, que diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Observe uma coisa, eu quero chamar a sua atenção para a frase: todas estas coisas são o princípio das dores. Quando Jesus fala esse texto registrado por Mateus, ele tem em mente uma mulher que está para dar à luz a seu filho ou a sua filha, para trazer uma criança a este mundo. Então eu imagino, né, vocês que já são mães, os pais aí, tiveram uma experiência no nascimento de seu filho ou de sua filha. A bem da verdade, a mãe começa um trabalho de parto que às vezes pode se alongar um pouco, né? Algumas esperam aí 4, 5 horas, tem gente que passa o dia inteiro sofrendo aquelas contrações, aquelas dores. Então, quando Jesus fala que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, que haveria pestes, fomes, terremotos em vários lugares, ele diz que estas coisas são o princípio das dores. Bem,
Se nós voltarmos os nossos olhos para estas coisas e lembrarmos de que elas já acontecem há bastante tempo, mas só que nos últimos anos, né, no final do século XX, por exemplo, estas coisas vêm aumentando assustadoramente, de modo que nós estamos em 2020, e tenho para mim, que esses já não são mais o princípio das dores, mas o final das dores. Então, ponha isso no seu coração, porque eu quero tratar com você de algumas coisas muito interessantes. E vou lembrar dos sinais da volta de Jesus. Então eu quero lembrar o seguinte, por exemplo, na esfera religiosa, nós vemos falsos profetas, nós vemos perseguições. Você pode ler a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia em Mateus 24, e você vai ver isso nitidamente. Nós hoje estamos vivendo em pleno século XX com muitos falsos profetas no meio do povo de Deus. Irmãos, estas coisas estão acontecendo diante de nós. Perseguições? A igreja perseguida. Nós temos visto isso naqueles países onde é proibido ler a Bíblia. Eu não vou nem dizer o nome dos países, mas vocês sabem, né? Em vários deles é proibido até ter a religião do cristianismo, servir a Deus. As pessoas não podem fazer isso de forma aberta. Isso é uma perseguição. Então, na esfera religiosa, falsos profetas e perseguições que iriam acontecer, nós já temos visto isso acontecendo, né? Agora, a questão e outra esfera, por exemplo, na esfera política. Então eu penso assim, quando Jesus falou sobre guerras e rumores de guerra, eu vejo a conturbação internacional acontecendo. Então eu digo para você o seguinte, nós estamos vivendo este tempo difícil, tempo complicado, mas essas coisas estão acontecendo. Agora, na esfera social, Mateus 24 ainda, né? Nós vemos o quê? Fome, pestes. Veja bem, nós estamos atravessando, nos dias atuais, uma pandemia a nível mundial. Então, pestes, quando Jesus fala sobre esse assunto, está aí, diante dos nossos olhos. São sinais que já vem acontecendo, já aconteceram outras epidemias, mas nós estamos vendo essas coisas acontecendo. Então, quando eu disse para você que, para mim, nós estamos realmente no final das dores, nós temos visto isso acontecer. Então, por exemplo, nós também vemos, por exemplo, na esfera da natureza, nós vemos terremotos, nós vemos tsunamis, né? Em 2004, 2005, aquele tsunami na Ásia, que matou quase 300 mil pessoas, né? Vários terremotos em vários lugares, né? Estas coisas acontecendo, coisas espantosas no céu, né? Muita gente tem relatado isso via internet. Alguns dizem que isso está tudo preparado, são coisas holográficas, mas não importa. Nós temos visto essas coisas acontecerem. Agora, é importante que tudo isso nós colocamos no nosso coração, e só que isso já vem de algum tempo, mas, de certa forma, elas têm aumentado assustadoramente. Então, até aqui, o que eu procurei é demonstrar que todas estas coisas estão no âmbito dos sinais. Mas agora eu quero abordar a volta de Jesus sobre outro prisma, sobre outra perspectiva. Então, qual é, você pode me perguntar, que perspectiva é essa, pastor? E eu digo para você, as intervenções de Deus na humanidade. Várias foram as intervenções de Deus ao longo do registro bíblico, mas eu separei 3, porque nós não temos tempo para discorrer delas, de todas elas. Mas eu separei 3 registros bíblicos onde nós vemos a intervenção de Deus. Eu vou citar aqui alguns textos para você, e gostaria que você guardasse esses textos no seu coração. E nós vamos extrair destes textos, então,
um aviso, um discernimento sobre o que está acontecendo nos dias atuais e como eu vejo a volta de Jesus às portas, ele está às portas, né? Então, vamos pegar em primeiro lugar Gênesis capítulo 6 e vamos atentar para os versículos de 5 a 8. Esse texto vai falar sobre o dilúvio, né? Então a Bíblia nos informa: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu gostaria que você anotasse esse texto, colocasse esse texto em seu coração, porque nós vamos aprender algumas coisas com ele. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre ele. O segundo texto é um texto que vai falar sobre a Torre de Babel. Ele está lá em Gênesis capítulo 11, e dos versículos 1 até o versículo 8. Então a Bíblia nos informa: e era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos uma torre, uma cidade, cujo o cume da torre atinja os céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ponha essa frase no seu coração. Mas o texto ainda continua: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então esse texto da Torre de Babel, como o Senhor teve que intervir, eu queria que você colocasse isso no seu coração. Nós vamos falar também sobre ele. E a terceira intervenção de Deus da história, que eu tomei como exemplo, trata-se das cidades de Sodoma e Gomorra, né? Então nós temos aqui alguns textos que eu separei para nós, então, depois falarmos a respeito deles. Então, o primeiro deles está em Gênesis, no capítulo 18, versículo 20, quando a palavra nos diz: e disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, Deus aqui faz uma declaração de que o clamor do pecado chegou até o trono de Deus. E ele diz que o pecado tinha se agravado sobremaneira, agravou-se muito. Outro texto ainda referente a Sodoma e Gomorra está em Gênesis 19, 15. E a Bíblia nos informa: ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então Deus mandou lá 2 anjos para que tirassem Ló da cidade. E no versículo 24 e 25 do mesmo capítulo, nós temos então outra informação. Então o Senhor fez chover
enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Observe, irmãos, que nós estamos vendo aqui que Deus derramou fogo e enxofre e destruiu aquela cidade, as campinas e tudo que nascia da terra. Agora, preste atenção, voltamos para os nossos dias de hoje. Pensemos um pouco sobre o momento em que nós estamos vivendo. Com relação aos sinais, nós temos visto que eles continuam a se desenrolar diante de nós. Nós temos visto isso, né? Agora, com relação às profecias, muitas já foram cumpridas, muitas. Outras estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E aí nós perguntamos, o que posso aprender com tudo isso? Eu posso aprender o seguinte: Jesus está voltando, Ele está chegando, Ele está às portas. Talvez você esteja perguntando ou quem sabe, será que ele ainda vai demorar muito? Né? Você esteja pensando sobre esse assunto. Mas deixa eu te falar uma coisa e contar uma pequena experiência. Quando eu morava nos Estados Unidos, um dia chegou um rapaz que eu já conhecia já há bastante tempo. Ele é cristão, mas não era da minha igreja. E ele perguntou: pastor, essa história de que Jesus vai voltar, eu ouço desde criança. Desde criança eu ouço essa história. E Jesus não voltou até hoje. Eu falei: de fato, meu irmão, eu também ouço e também estudo desde criança sobre a volta de Jesus. Mas observe uma coisa: os cristãos que moravam na cidade de Tessalônica, eles esperavam Jesus para aqueles dias. Eu entendo pelas duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que os cristãos ali deixam entender que eles estavam deixando as coisas, abandonando as coisas dos seus afazeres diários, né? Quem sabe se fosse nos dias de hoje, tirando as crianças da escola, deixando de trabalhar. Não, Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Mas a bem da verdade, Paulo escreve as cartas ensinando-os, doutrinando aquela igreja, porque as coisas não seriam da maneira como eles estavam pensando, porque ainda faltavam muitas coisas para acontecer. Né? Agora, estas coisas que faltavam acontecer, quase todas elas já têm, sim, acontecido nos nossos dias de hoje. Então, na verdade, eu quero esclarecer um pouco sobre o que nós lemos das intervenções de Deus na história, e para que você possa compreender, entender essa perspectiva que estou dando para você sobre a volta de Jesus e afirmando que ela está, na verdade, muito próxima. Então, a primeira intervenção de Deus na história foi com relação ao dilúvio. Por que ele teve que intervir? A palavra de Deus nos diz que a maldade do homem era tamanha que afrontou a Deus. Observe, irmãos, que a maldade naquela época, a Bíblia diz que era muito grande, e essa maldade afrontou o Pai. Agora eu pergunto para você uma coisa: e hoje? E hoje? Você acha que a maldade nos dias de hoje é menor do que a daquela época? Será que você pensa assim? Olha, eu digo para você sem sombra de dúvida, a maldade nos dias de hoje é muito maior do que a daquela época. A degradação moral atingiu essa humanidade de uma tal maneira que eu penso que a maldade de hoje, nem só a maldade no seu aspecto propriamente dito, mas também no número de pessoas que tem hoje no mundo, que é muito maior do que daqueles tempos. Então, veja, se Deus interviu na história por causa da maldade, por causa da imaginação que era constantemente má, tanto no coração daquelas pessoas,
ele teve que intervir, ele interviu com o dilúvio. Eu pergunto, e nos dias de hoje? Vamos para a segunda intervenção que nós vimos, foi com relação à Torre de Babel. Na verdade, nós podemos fazer por que Deus teve que intervir naquela situação. De novo, eu quero lembrar o que Deus afirma no texto, quando ele diz que aquele povo não tinha restrição para tudo que eles intentassem fazer. Não havia restrição para aquela gente. Então Deus desce, confunde a língua e espalha o homem pela humanidade. Se não houvesse isso, todos nós hoje falaríamos a mesma língua. Mas Deus, então, por causa daquela situação de soberba, de orgulho, e também porque o Senhor fez uma avaliação daqueles dias, dizendo que não haveria restrição alguma para eles em tudo aquilo que eles estavam tentando fazer, Deus teve que intervir. Então, essas coisas nós estamos vendo assim, hoje, nos dias de hoje, nós podemos perguntar, e hoje? Como é que fica tudo isso, né? Como é que fica tudo isso? Bem, observe uma coisa interessante. Deus disse a Daniel que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. Nós nunca vimos uma progressão da ciência como temos visto nos últimos 30 anos. Nós nunca vimos. Então, eu quero dizer para você, por exemplo, lembrando sobre computadores, internet, a tecnologia chegando em todas as áreas, e agora ainda mais com aquela anunciada 5G para este ano. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que a humanidade nunca vivenciou, nunca. Se você procurar no Google a respeito do 5G, você vai se espantar. Essa tecnologia promete estabelecer um marco em antes e depois dela. A vida de muita gente vai mudar, e isso é algo simplesmente tremendo. Mas seria muito bom se nós usássemos todas estas coisas para o bem. Mas eu digo para você que isso também tem por trás dessas coisas um projeto político de poder muito grande. Agora, nós vemos estas coisas acontecerem e nós ficamos pensando sobre o versículo que nós falamos agora há pouco sobre sobre a Torre de Babel. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Observe uma coisa interessante. Existem laboratórios de experiências científicas que o que eles fazem lá não pode vir a conhecimento público. Descobertas e os experimentos podem ultrapassar as fronteiras da lei moral de Deus. Eu quero lembrar vocês, por exemplo, de um experimento que ocorreu, não me lembro muito bem se foi em 96, mas foi no final do século passado, com aquela ovelha Dolly. O que o povo fez, aí os cientistas fizeram, né? Eles simplesmente tiraram uma glândula mamária de uma ovelha. Nessa glândula nós vemos aí, tem um núcleo que contém o DNA. E eles pegaram essa glândula, colocaram numa outra célula sem o DNA e implantaram um útero de uma ovelha, uma espécie de barriga de aluguel, né, para a gente compreender melhor. E tempos depois nasceu aí a ovelha Dolly, né, sem nenhum tipo de cruzamento sexual normal dos animais, né, nenhum tipo disso. Então, o que aconteceu? Quando nasceu a ovelha, os cientistas fizeram exames dessa ovelha e chegaram à conclusão de que ela era mais quase 100% igual à sua mãe. Ou seja, clonaram a ovelha. Mas aí logo depois surgem as discussões. E a clonagem humana é possível?
olha só, por tudo aquilo que nós estamos vendo, eu quero dizer para você que não há limite para a ciência, não existe limites. E aí eu digo, quem pode parar a ciência? Isso é apenas uma pergunta. Agora, outro aspecto. Quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o pecado afrontou a Deus também. Aquilo chegou ao Senhor, chegou aos céus. E ele olhou para aquelas pessoas. E olha, eles estavam numa degradação moral sem tamanho. Mas não havia respeito. Havia uma libertinagem. Tudo aquilo que Deus criou como um propósito entre um homem e uma mulher foi ali totalmente desrespeitado. Quando você olha para esta situação e Deus trazendo destruição, e hoje? E hoje? Quando nós pensamos nesses 3 aspectos bíblicos onde existiu a intervenção de Deus, nós hoje já passamos muito do que aquele povo de antigamente, do que aquele povo fez, ou das posturas daquele povo. Nós já passamos disso. Hoje nós vemos que não existe respeito. Existem projetos políticos de destruição da família, a destruição da moral, a destruição dos bons costumes. A humanidade, entorpecida pelo pecado, caminha a passos largos para o abismo. E aí eu ouso fazer uma afirmação. Do jeito que vai, essa sociedade não aguenta mais 20 anos. Esse é o meu ponto de vista. Você pode falar, você pode até dar risada aí, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte. Houve uma grande mudança de uns tempos para cá. Por exemplo, eu era jovem e estava atravessando aquele período aí de transição do governo militar do Brasil. Quer dizer, antes dessa transição um pouco, havia censura nos cinemas. Então havia filmes que eram considerados livres. Então, crianças poderiam entrar, ver, participar com seus pais. Depois, me parece que tinha uma censura lá para menores de 16 anos, não poderiam ver. Depois tinha menores de 18 anos. Eu, naquela época, tinha mais ou menos esses 16 anos, 17, não me lembro bem. E queria ver o que estava se passando num filme que era proibido para menores de 18 anos. Tudo aquilo que é proibido aguça a curiosidade. E quando eu completei a maioridade, eu fui num desses filmes. E o filme era um filme de ação, era coisas assim, mas tinha cenas um pouco, consideradas para aquela época, muito tórridas. Então eram cenas assim, que simulavam um relacionamento sexual. Era tudo no escuro, na penumbra, você não via coisa alguma. Agora, passa-se o tempo. Isso quando foi? Nos anos 70, talvez, no final dos anos 60. Passam-se poucos anos e logo você começa a ligar a sua televisão na novela das 6, na novela das 8 e você vê cenas de sexo explícito. E aí? A humanidade tem descido ladeira abaixo. Quem pode parar tudo isso? Quem pode parar esse caos? Quem pode? Essa é uma pergunta. E eu respondo para você, somente a intervenção de Deus com o retorno de Jesus. Nós estamos no limiar da volta de Jesus. Creia você ou não, Jesus está voltando. E a pergunta que eu faço e que eu coloco para você é: você está preparado? Você está preparado? Como é que está a sua vida espiritual? Eu quero construir agora uma conclusão, mas eu tomo também um texto, me lembro de um texto lá de Mateus, capítulo 24, versículos 10 e 12, que
Observe como Jesus fala a esse respeito nesse texto, quando ele diz assim, nesse tempo, se referindo ao tempo do fim, né? Ao tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí preste atenção no que ele fala depois disso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado sem fronteiras. Iniquidade é o pecado sem limites. E nós estamos vivendo esse tempo de forma aberta e assustadora. Nós temos visto a iniquidade, no poder político, nós temos visto a iniquidade em todas as áreas. E nós ficamos pensando, a Bíblia diz, Jesus está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará ou se esfriaria. Isso atinge diretamente a igreja de Deus. Porque Jesus não está falando que o amor dos homens ímpios, dos homens sem Deus, se esfriaria. Não, muitos pastores dizem isso, mas eu afirmo para você, porque quando você vai buscar o amor no original, a palavra que Jesus usou foi ágape. E esse ágape, esse tipo de amor, o mundo não conhece esse amor. Os homens que não têm um relacionamento com Deus não conhecem esse amor. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que Deus derramou amor em nosso coração pela pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus derramou esse amor de Deus no nosso coração. E esse amor de Deus é o amor ágape. Agora, observe que ele está informando que por causa desta iniquidade se multiplicar, haveria uma espécie de influência na vida de muitos. Né? Então essa influência atinge agora homens e mulheres da igreja. As pessoas começam a relativizar o pecado. Isso não tem importância, isso aqui você entende de maneira diferente. Sabe, não dão importância àquilo que fere o coração de Deus. Não dão importância àquilo que Deus condena. Então eu queria dizer para você que isso é um perigo muito grande. Então, quando Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria, aí você começa também a observar hoje que por causa desse amor se esfriar, muitos estão dormindo um sono espiritual. Não estão atentando para aquilo que está à sua volta. Às vezes as pessoas fazem um julgamento dessas coisas simplesmente com uma mente mundana, quando na realidade deveriam usar a mente de Cristo, olhar o aspecto do ponto de vista espiritual, como Deus vê todas estas coisas. Por isso que nós temos orado para que as pessoas se despertem. Nós temos que vigiar o nosso coração, não nos afastarmos da palavra, não nos afastarmos de um relacionamento diário com o Senhor. Aí eu começo fazendo para você umas perguntas, né? Você é uma pessoa comprometida com o reino de Deus? Ele para você é primeiro? Você realmente serve a Deus e se submete à sua palavra? Pense nisso. Essas perguntas que eu vou deixando para você é para você fazer uma autoavaliação, né? Você se preocupa com as pessoas sem Cristo? Como está o seu coração? Como é que está? Né? O seu coração, ele queima de amor, de paixão pelo Senhor. Ele é totalmente do Senhor ou você o divide com alguma outra coisa? O Espírito Santo domina o seu ser completamente. Veja quantas perguntas eu estou fazendo para você. E eu gostaria que você colocasse estas perguntas no seu coração. Você está preparado para a volta de Jesus? Observe que muitas pessoas estão preocupadas
com as coisas desta vida. Quando partirem daqui, vão deixar todas estas coisas aí. Que importância tem se hoje você anda numa bicicleta, num Fusquinha ou numa Ferrari? Daqui, por exemplo, a 50 anos ou a 100 anos, que importância tem isso? Você não vai estar mais aqui. Agora, se você tem um relacionamento com Deus e o seu coração bate-se mais forte pelo Senhor, vai fazer toda a diferença daqui a 50, 100, 500, 1000 anos, não importa, porque na eternidade isso aqui, tudo isso aqui é fichinha, né? Então, em vez das pessoas se preocuparem com outras coisas, com as coisas espirituais, não estão se preocupando com isso. Se preocupam, por exemplo, com esse vírus que está atacando a humanidade, quando, na verdade, deveriam se preocupar com um vírus que é muito mais poderoso, que ocasiona a morte espiritual, um vírus que mata 2 vezes, mata fisicamente, mata espiritualmente, o vírus do pecado. Eu falei isso na semana passada. Bem, amados, eu quero partir então para uma conclusão, para um fim, e eu termino com 2 recados costumeiros. Primeiro, eu me dirijo a você que é cristão, né? Você que é cristão, aguarda com ansiedade a volta de Jesus? Isso é uma coisa que queima o seu coração quando fala da volta de Jesus? Isso mexe com você? Eu digo para você, ainda faço mais uma pergunta. Você está preparado? Se a trombeta soar hoje à noite, você está preparado? Você vai ouvir o toque da trombeta? Porque a palavra de Deus nos diz que quando a trombeta soar, trombeta é um instrumento de reunião, é um instrumento de guerra, né? Porque aquele que estava no fronte da batalha, ele tinha toques específicos. E quando ele tocava um toque, por exemplo, de reunir a tropa, todos se reuniam, todos conheciam aquele toque. E quando ele tocava, por exemplo, um toque de voltar atrás, todos faziam isso, todos ouviam, reconheciam. Quando ele fazia um toque diferente de avançar, todos eles avançavam. Mas o toque que vai ser tocado da trombeta de Deus será o toque da reunião dos seus filhos, onde vai acontecer aí o arrebatamento. Você está com seus ouvidos prontos para ouvir esse toque? Pense. Agora, para aqueles que ainda não se renderam a Cristo, eu também tenho uma pergunta. Quanto tempo você tem de vida? Você sabe? Você sabe se você vai estar vivo no dia de amanhã? Você sabe quanto tempo você ainda vai viver? Se 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Eu não estou perguntando o que você espera viver. Estou perguntando se você sabe quando você vai partir daqui. Talvez você seja uma pessoa bem jovem. E você fala assim, não, olha, eu vou deixar isso para pensar depois, eu preciso viver um pouco a vida. Isso é extremamente perigoso, porque você não sabe do dia de amanhã. Veja bem, se Jesus demorar 20 anos para voltar, e você partir antes que ele volte, eu tenho outra pergunta. Onde você vai passar a eternidade? Por que eu faço essa pergunta? Porque se você procrastinou e deixou para amanhã um acerto de contas com Deus, você não sabe onde você vai passar a eternidade. Imagine. Agora, se ele voltar enquanto você estiver vivo, sabe o que vai acontecer? Você vai enfrentar os juízos de Deus aqui na terra.
Portanto, o tempo de acertar as contas com Deus se chama hoje. É por isso que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus, que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje o Espírito de Deus está ministrando aos teus ouvidos, o tempo é de acertar as contas com Deus. E como acertar estas contas? É pedir para Jesus tomar sobre ele os seus débitos. E que débitos? Todos os teus pecados. Quando você faz isso, olha, uma coisa acontece. Quando você faz isso com um coração arrependido e disposto para um relacionamento com o Senhor, com um verdadeiro relacionamento com Jesus, as tuas contas aqui são zeradas diante de Deus. E não importa se você partir antes que ele voltar, ou se você estiver vivo quando ele voltar. Se você estiver vivo, você será arrebatado. E se você partir antes dele voltar, você estará com ele no paraíso. Você estará com ele no lugar onde ele foi preparar. Estas são duas questões que eu deixo. Uma para o cristão, que muitas vezes pode estar dormindo esse sono letárgico, e outra para você. Mas eu termino com uma oração. Quero fazer uma oração com você, meu irmão e meu amigo. E minha oração e desejo é que vocês sejam tocados de forma tremenda por Deus. Feche os seus olhos aí, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu entreguei a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito continue a ministrar essa palavra nos corações. Que o teu Espírito continue a falar aos ouvidos espirituais de todos. Para os teus servos cristãos que estão dormindo, ó Deus, este sono, ó Deus espiritual, eu quero te pedir, acorda-os, desperta-os. Pai, em nome de Jesus, abençoa suas vidas, Pai. Que cada um possa se levantar no poder do teu Espírito e romper, Senhor, com todas aquelas barreiras que estão tentando impedi-los de ter uma relação mais íntima com Jesus. Abençoa-os, em nome de Jesus. E eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor também abençoe, ou melhor, nesta tarde, que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que ainda, Senhor, ainda não se renderam a Jesus, não entregaram seus corações e as suas vidas. Que, ó Deus, a tua boa mão esteja sobre eles e que o teu Espírito, Senhor, esteja falando aos seus corações. Porque se tem alguém agora que quer declarar que Jesus é Senhor da sua vida, que ele se rende completamente ao Senhor, que ele dá o seu coração e diz ao Senhor, vem fazer nele morada, porque o Senhor é Senhor da minha vida. Pai, que esta vida seja grandemente abençoada por ti. Eu sei que quando alguém faz isso, o Senhor escreve o seu nome no teu livro da vida. Seja assim, Senhor, com esta pessoa. E abençoa estas vidas, em nome de Jesus. Bem, amigos, irmãos, que você tenha uma semana muito abençoada. Que você tenha portas abertas, caminhos aplanados, é o meu desejo. Mas lembre-se, para mim, o melhor de tudo isso é que você tenha cada dia experiências profundas com o Senhor de toda a terra, com o Deus de toda a terra. Que isso seja uma realidade na tua vida. E até a próxima semana, na próxima transmissão. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. A gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia
e a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, meu irmão. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Declare isso. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.